Oi, guris, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, em casa, se cuidando da família. Essa sexta-feira a gente veio de novo para falar um pouco sobre atividade cultural. Estou aqui com a Adriana e estou com o pessoal do Museu da Imigração. Então eles vão falar um pouquinho da história do museu, né, das exposições, o que eles têm online, né, propor uma atividade para a gente bem legal. Quem foi nosso guri, alguns polos nossos já visitaram o Museu da Imigração, então quando essa quarentena acabar, a gente vai voltar de novo, fazer as visitações, e o Museu da Imigração vai ser um dos que a gente vai estar lá, vai prestigiar. Então, eu queria passar a palavra para a Adri e depois para o pessoal do Museu da Imigração, para a gente já começar essa conversa hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Adriana, sou secretária do Guri e mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre a atividade cultural. E hoje gostaria que a Isa se apresentasse, que é do Museu da Imigração. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre o museu, as atividades que estão online, se tem material didático, nos apresentar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa nossa atividade cultural de hoje. Oi, gente, tudo bem? Oi para guris, para cuidadores de guris e para o pessoal do Guri mesmo, né, do projeto. Obrigada pelo convite, pelo interesse. Esperamos receber vocês presencialmente, né, lá no museu, quando tudo isso passar. O meu nome é Isabela, eu sou educadora, faço parte do núcleo educativo lá do Museu da Imigração. E a gente fica responsável, então, por ajudar o público a conhecer melhor esse espaço, conhecer esse espaço de diferentes formas. E agora que a gente está sem poder estar fisicamente lá no espaço, a gente está tentando criar, né, enfim, outras formas de acessar, né, os temas do museu, os objetos, essas discussões, né? Então, a gente tem criado alguns materiais digitais, atividades online, a gente tem adaptado alguns materiais e atividades que a gente faz junto com o público lá no museu, mas que seria possível fazer em casa também, com irmãos, com pais, famílias e quem tiver nesse entorno com a gente no período da quarentena, né? A gente tem também uma série de vídeos de contação de histórias que tem relação com um espaço que a gente tem lá no museu desde o final do ano passado, que se chama Semear Leitores. Então, a cada 15 dias a gente tem um vídeo com uma contação de história que tem a ver com um livro lá desse espaço, que é muito bacana. E a gente tem alguns recursos online, né? A gente tem o site do museu com várias informações, possibilidade de pesquisa do nosso acervo. E aí nesse acervo, né, que são essas coleções, né, a gente vai falar um pouco mais disso, a gente tem documentos, tem fotografias, tem informações sobre objetos, né? Então a gente pode falar um pouquinho disso hoje, nesse encontro virtual. Legal, Isabela. Acho que é legal para os guris que não tiveram ainda a oportunidade de ir até o Museu da Imigração, falar um pouco do que trata, né? Acho que com o nome a gente já tem uma ideia, mas falar um pouquinho o que trata o museu, né? Como que vocês abordam. Claro. Bom, acho que o mais interessante de saber foi a primeira coisa que me deixou, assim, a primeira vez que eu visitei o museu foi a coisa que me deixou mais tocada, né? Foi o fato de que esse museu, ele fica num prédio muito, muito especial, que se chamava, né, na verdade, a Hospedaria de Imigrantes do Brás. Né? Então, o museu, ele fica hoje na Moca, né, mas ele fica nesse meio termo entre os dois bairros, né, o Brás e a Moca, que para quem não conhece fica na zona leste de São Paulo, próximo ao centro. E é um prédio muito grande. Vou mostrar uma imagem dele aqui, não sei se alguém já viu. Ele é mais ou menos assim, a fachada, né? Então essa é uma foto, deixa eu ver aqui a data certinho, de 1938, né? Então, como vocês podem saber, né, pela data, ele já existe há muito tempo, né? Ele foi inaugurado lá no final do século XIX.
E aí é muito... Enfim, ele começou a ser construído em 1886, mas o primeiro grupo que chegou lá, né, chega em 1887, então ele já faz muito tempo que ele está por aí, e como o próprio nome diz, né, hospedaria, né, ele hospedou pessoas que vieram de outros países ou de outras regiões do Brasil também, para vir para São Paulo, passar um tempo ali nesse espaço, né, e trabalhar, depois seguir para o interior ou para outros tipos de trabalho na capital, enfim. Então, esse nome, né, é hospedaria, então recebia as pessoas de imigrantes, né, então a gente está falando, a princípio, de pessoas que vinham de outro país, apesar de também receber pessoas de outras regiões, no Brás, né. Então, ali acontecia uma série de serviços, né, por exemplo, as pessoas ali, tem aqui uma imagem para mostrar para vocês, logo que elas chegavam, né, elas ficavam esperando ali numa... Peraí, vou mostrar uma outra foto antes que é mais legal. Primeiro que a maioria dessas pessoas chegavam de navio ou de trem, né? Então, aqui tem uma imagem das pessoas chegando ali do Porto de Santos. Essa imagem chama a Primeira Visão de Santos, né? Primeira Visão da Cidade de Santos, de 1910, essa imagem. Então, Santos é uma cidade no litoral, né? Que tem um grande porto. E aí essas pessoas pegavam um trem e muitas vezes, na maioria das vezes, chegavam de trem ali numa estação que fica dentro da hospedaria, inclusive. Quem puder conhecer, né, depois desse período de isolamento, vai ver que tem uma estação ferroviária coladinha ali no museu, que fazia parte da hospedaria. E aí, essas pessoas, então, elas ficavam por um tempinho numa sala esperando ser chamadas, né, na sala de matrícula, para fornecer algumas informações, por exemplo, o nome dela, sobrenome, com quem que tinha vindo, né, se tivesse vindo em família, qual que era a cidade de origem, né? E aí, logo em seguida, elas passavam para esse prédio, que inclusive é hoje a entrada do museu, né? É próximo ali da entrada, onde fica a bilheteria e tal, por uma agência de colocação de trabalho, né? Ela se chamava Agência Oficial de Colonização e Trabalho. Então, ali essas pessoas, depois que chegavam, faziam matrícula, né? Que nem a gente faz matrícula na escola, às vezes, né? Então, elas também faziam matrícula. E aí elas ficavam sabendo de postos de trabalho, normalmente no interior, né? Para trabalhar com agricultura, enfim. Aqui tem uma foto também de uma família ali na sala de matrícula, né? Então chegavam muitas famílias, né? E aí passavam por outros serviços. Então as pessoas na hospedaria, por exemplo, aqui eu tenho uma foto do dormitório, né? Elas passavam alguns dias lá, normalmente de 3 a 8 dias que elas passavam nesse espaço. Como vocês podem ver, tem muitas camas, né? Muitos beliches. Então, a hospedaria tinha uma capacidade de receber muita gente ao mesmo tempo. Eram mais de 2.000 pessoas, às vezes 3.000, 4.000, dependendo do período, né? Às vezes até mais, enfim, com espaços de dormitório improvisado, né? Mas passavam muitas pessoas ali. Então, isso significa que os cuidados tinham que ser muito grandes também. Então, ali tinha um espaço de enfermaria, por exemplo, tinha um espaço de maternidade também que acontecia, tinha cuidados com higiene, que tem uma fotinha, né, do pessoal tomando banho, né, com as crianças, né, então tinha um cuidado muito grande com a saúde das pessoas que estavam ali, né, por isso que as janelas eram tão grandes, né, olha aqui, os espaços eram muito amplos, né, o teto muito alto, então quando a gente visita a exposição, por mais que hoje a exposição esteja bem diferente, né, a exposição é esse espaço onde a gente pode conhecer um pouco mais essa história, esses objetos, tá tudo meio fechadinho, mas a ideia do espaço era que as janelas muito grandes, o teto muito alto, né? Hoje, pensando na nossa situação de saúde, né, nossa situação sanitária por conta do Covid-19, do coronavírus,
é muito interessante pensar na preocupação sanitária nesse espaço também, né? Porque tinha muita gente dividindo esse espaço. Então, era importante que o ar circulasse, né? Os cuidados com higiene, com divisão dos espaços era muito grande, né? Isso era uma característica forte da hospedaria. E aí, esse espaço, ele foi se transformando ao longo do tempo, né? Ele funcionou por 91 anos, então foi bastante tempo, né? As atividades encerraram nos anos 70, que parece que faz muito tempo, mas às vezes em termos históricos, né? Não é tanto tempo assim. E aí ele foi virando um centro de documentação, depois virou museu. Tem muita gente que conhece também por uma outra instituição lá, que era o Memorial do Imigrante, talvez os pais de vocês já tenham ouvido falar por esse nome, né? E aí depois ele passou um tempinho fechado e voltou a ser Museu da Imigração em 2014. Então, como 2014, que também parece que faz muito tempo, mas na verdade não faz tanto tempo, ele reabriu com uma outra proposta. Então, quando vocês forem visitar lá o espaço, ou para quem já foi, né, já sabe, tem muito vídeo, tem bastante interatividade, né, com esse espaço. Ele está todo reformadinho, tem novos recursos de acessibilidade, né? E fora isso, desde o início, né, não com a mesma cara, porque essa parte da frente também mudou bastante. Tem umas imagens aqui, ó, por exemplo, aqui o jardim, ele era bem vaziozão, assim, né? Bem, parecia um terreno, meio batidão. Depois começaram algumas reformas, um paisagismo. E aí, hoje, essa foto já está um pouquinho mais parecida, né? Ela é de 1945. Já tem algumas árvores, né? Já tem uns arbustos, né? Então, essa imagem já está um pouquinho mais parecida com hoje, né? Tem um jardim super gostoso lá, uma parte aberta, que é gratuita também. Então, quem estiver ali pelo bairro e quiser simplesmente ficar sentado num lugar mais gostoso, né? Aproveitar um ar livre, um solzinho, dá para ficar por lá e ter essa vista do prédio, que é super bacana também. E aí eu posso mostrar para vocês. Tem uma parte muito legal, deixa eu compartilhar aqui na tela. Lá no site do Museu da Imigração, isso aqui, eu vou começar do início lá no site para ficar mais fácil, né? Para vocês saberem como é que chega nessa página. O site é o Museu da Imigracal, né? Sem o cedilha e o tio, .org.br, que tem algumas informações, né, sobre o fechamento. E logo aqui embaixo desse comunicado, né, fala um pouco sobre o museu, né? O museu, encontro de múltiplas histórias de origens, explore. Então aqui fala um pouco mais, né, sobre o museu, mas o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é legal de ver, é uma série de imagens chamada Ontem e Hoje, que aí aqui tem várias partes do prédio e aí a gente consegue ver fotos dessas partes, né, comparando com como é que está hoje. Então tem aqui, por exemplo, eu mostrei algumas fotos antigas para vocês, hoje o museu é mais ou menos assim, né, a carinha dele, né. Deixa eu ver uma outra parte legal. O jardim que eu tinha comentado, né, aqui tem essa imagem do jardim hoje. Deixa eu ver uma outra coisa. A estação ferroviária, né, que eu comentei com vocês, que ainda existia, ainda tem o Passeio de Maria Fumaça, né, que fica ali dentro, você consegue acessar ali por dentro do museu. A sala de matrícula que eu tinha comentado, né, então tá tudo lá. E aí é super importante a gente conhecer esse espaço, né, porque é até um exercício legal que eu gosto de fazer, é da gente ir se fazendo essa pergunta, assim, né, por exemplo, será que alguns de vocês nasceu em outro país ou numa outra região do Brasil e veio para São Paulo? Pode ser que não. Será que os nossos pais, né, uma geração anterior, será que nasceu em outro país ou em outra região e veio para São Paulo? Talvez não. Aí a gente vai um passo atrás. Será que alguém da nossa família, nossos avós, tios avós, né? Será que veio de... Então é legal ir fazendo esse exercício. Se vocês não souberem, vocês podem perguntar, né?
e pensar como que isso modificou a cidade onde a gente mora, o estado onde a gente mora e, por último, o país, né? Se vêm pessoas de outros países, né? Então, pensar, por exemplo, que tipo de coisa se transformou a partir dessa vinda, né? Ver, será que mudou o jeito de falar? Será que essas pessoas trouxeram alguma receita diferente, algum ingrediente que não era usado antes nas receitas aqui, né? Será que elas trouxeram novos modos de trabalho, por exemplo, novas formas de ver o mundo, novas religiões, né? É claro que a gente está falando de uma migração que não é forçada, né? Então, a gente não está falando nesse momento de escravidão, por exemplo, apesar de ser um assunto correlato, porque a gente também está falando de trabalho. Mas lá no Museu da Imigração, os objetos que a gente encontra, as fotografias, né? Elas dizem respeito às pessoas que vieram a partir do início das atividades da hospedaria, né? Que, como eu comentei, foi em 1887, então faz mais de 100 anos, né? Foi bastante tempo. E aí a gente vai tentando investigar nesse lugar, a gente que trabalha lá, o que esses objetos contam para a gente sobre essas pessoas, sobre esses movimentos, né? Então, é isso, basicamente, né? Então, acho que é bem legal, assim, o material. Eu acho que quando você fala para os guris, né, pensa os seus pais, seus avós, para mim remete muito comida, né? A minha ascendência ela é italiana, então é massa, é pão, é macarrão. Eu acho que é legal pensar nisso, né? Como que isso modificou e como que isso está ainda presente na nossa vida. Então, acho que o museu ele fala da nossa memória, da nossa história, de uma parte da população, e ele está falando do hoje, né? Ele está falando de quem nós somos hoje, como Exato, nós chegamos aonde nós estamos, né? Muito legal pensar isso. sim. E tem uma outra coisa muito legal que é pensar, isso está bem presente lá no museu também, na exposição, né? Que a migração, ela não é uma coisa, só porque a gente está falando desse período da hospedaria, não significa que a migração só aconteceu nesse momento, né? Na verdade, a migração ela acontece desde quando o ser humano é ser humano, né? As pessoas se deslocam de um lugar para o outro, né? Por diversos motivos, a princípio pela sobrevivência. E hoje a gente está pensando nessa migração não só como sobrevivência, buscando vida melhor, mas também como um direito, né? A gente tem o direito de migrar, né? Então, hoje, quando a gente olha para essa história e pensa em toda essa modificação na cultura, né, proporcionada pela migração, na verdade a cultura e a migração não são estáticas, né? Isso está sempre se modificando, sempre se transformando, né? E então a migração ela continua acontecendo, né? Apesar de ser bastante diferente, tanto de origem das pessoas que vêm, quanto de incentivo ou não do governo, ou como que as pessoas veem os brasileiros, no nosso caso, né, veem essa migração hoje, é totalmente diferente, mas ela continua acontecendo, né? Então é engraçado também falar de um museu, porque a gente costuma associar o museu com a ideia de antigo, né? Mas o Museu da Imigração, além de falar desse período, também fala de o que está acontecendo hoje, né? Porque tudo isso nos ajuda a entender melhor o que acontece hoje, quem nós somos, por que a nossa família está aqui, né? Então, tudo isso está conectado com o museu. Então, de alguma forma, ele também conta histórias sobre nós, né? Não só sobre as pessoas que passaram pela hospedaria, mas mesmo para quem que tem uma família que não passou por lá, de alguma maneira nós somos tocados por essas transformações, né? Na cultura, na comida, no jeito de falar, no jeito que a cidade se transformou, né? Então, Isa, você tem uma atividade para nos apresentar nesse momento? Você pode nos apresentar essa surpresa, essa atividade para a gente? Sim, eu queria propor uma atividade que, na verdade, ela tem a ver com uma exposição que a gente fez lá no museu em 2016, chamada O Caminho das Coisas. E aí, por que ela tem esse nome, né? Foi uma exposição em que a gente procurou mostrar para as pessoas como que acontece o trabalho ali dentro do museu, né? Então, quem trabalha ali faz o quê? E faz o quê com esses objetos que estão lá, né? Então,
vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar. A gente tem essa exposição online, né? Tem uma plataforma que tem um nome meio difícil em inglês, mas a gente compartilha o link depois, que chama Google Arts and Culture, Google Artes e Cultura. E aí tem um campo de pesquisa que a gente pode colocar aqui, Museu da Imigração. E depois esses links a gente deixa tudo separadinho para os guris acessarem bem. Legal. E aí aqui abre tem a página do museu, né, que é a primeira que aparece. E aí enfim, a gente pode conhecer aqui o espaço, tem alguns objetos, né, que a gente pode saber. E tem uma exposição aqui em cima, né, exposição online, chamada O Caminho das Coisas. Deixa eu diminuir aqui. E aí, enfim, ela tem uma introdução, né, para saber um pouquinho mais como é que foi, quais são os núcleos. E aí mostra um pouco, né, desse processo. Então, aqui, o que eu queria destacar para vocês é que o trabalho no museu, às vezes, ele parece um pouco um trabalho de detetive. Então, ele envolve, assim, pegar nesses objetos, né, claro, com todos os cuidados. Vocês também, o pessoal está de luva, olhar com mais cuidado. Então, aqui a profissional, ela está usando uma lupa, né, para olhar tipo, mais perto. Essa outra está limpando com um pincel, olhando, conversando, né? E aí tem um outro processo que é de fazer perguntas para esses objetos. E às vezes, para fazer essas perguntas, a gente precisa de parceiros. Então, por exemplo, a pessoa que doou o objeto, esse aqui é o senhor Egídio, falando um pouco sobre os objetos não exatamente que ele doou, mas que são objetos que ele conhece. Aqui tem um outro museu que nos ajudou a entender melhor algumas vestimentas, né, umas roupas que a gente tinha lá, né, então tá ajudando a gente a entender, mostrar como é que preserva. E aí tem alguns desses objetos que foram separados, né, para essa exposição, para dizer como é que eles chegaram lá, né? Então, às vezes a gente não tinha muitas informações sobre eles, mas essas pessoas nos ajudaram a entender melhor. Então, por exemplo, tem um país chamado Lituânia, um país europeu. E aí a gente tinha alguns objetos no acervo, nessa coleção, né, que dizia para a gente que eles eram da Lituânia, né, as informações, e a gente percebeu que eles tinham essa pedrinha chamada âmbar, né? Não sei se vocês já viram esse tipo de colarzinho. E aí a gente convidou, então, uma pessoa da comunidade lituana para falar um pouco para a gente sobre esse objeto. E aí foi a partir desse contato que a gente descobriu que o âmbar, né, essa pedrinha, ela é a pedra que representa a Lituânia, né? Então é por isso que essa pessoa que doou esse objeto para a gente quis doar, porque ela quis dizer, assim, isso aí já é uma interpretação minha, né? A pessoa trouxe um objeto que lembrava ela de sua terra natal, né? Então não é um colar qualquer, né? É um colar com uma pedra do seu país de origem, né? Por exemplo. E aí vocês podem explorar um pouco mais as histórias desses outros objetos e quais foram as informações que a gente descobriu a partir dessas perguntas, a partir dessas conversas, né? Então fica aqui o convite para explorar um pouco mais essa exposição virtual, né? E aí, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que está lá no site do museu, são os nossos materiais digitais, que tem uma série de atividades, né? Tem uma atividade de pintura para a gente fazer com coisas que a gente encontra em casa. Tem um jogo super bacana também, que é o Mongaba, né? Ai, meu Deus, peraí que eu não consigo. Mongaba, que são palavras indígenas que a gente pode usar para fazer contação de história, ou um jogo de adivinhação também. Então, tem várias atividades super bacanas aqui. E aí eu queria fazer uma atividade com vocês, né? Propor essa atividade, não sei se vocês topam, que é uma atividade que a gente chama de objeto biográfico. Que eu acho que ela tem um pouco a ver com essa exposição Caminho das Coisas. Por quê? Porque não só lá no Museu da Imigração, né, mas em outros museus também, a gente considera que os objetos contam histórias, eles podem contar histórias, né?
E só que para descobrir essas histórias, às vezes a gente precisa estar um pouco com esse olhar de detetive, né? Como eu comentei com vocês, que não é exclusivo de quem trabalha no museu, mas também de quem visita o museu, né? Eu posso chegar no museu e, a partir dessas dicas, dessas informações que os trabalhadores do museu nos dão, eu posso fazer as minhas próprias perguntas ou fazer uma relação com uma coisa que eu tenho na minha casa, ou na minha família, principalmente no Museu da Imigração, né? Então, eu queria até fazer uma proposta a partir de um objeto que eu tenho aqui na minha casa. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Sim. Ele é uma figurinha do Ganesha, né? Que é um deus hindu. Tem aqui na minha casa que eu poderia, assim, se eu encontrasse com ela, tem algumas perguntas que eu posso fazer para ela, assim, que é de que material que é feito, por exemplo, esse aqui é de eu posso perguntar se está quebrado, por exemplo, ele está com uma parte quebrada aqui, né? Ele está um pouquinho empoeirado, né? Devia ter limpado, mas ele está um pouquinho empoeirado, né? Então, será que ele está aqui há muito tempo? Será que ele já foi passado de uma pessoa para outra, né? E aí eu posso fazer outras perguntas, assim, mais sutis, né? Tipo, poxa, mas esse objeto, ele é decorativo? Eu uso ele para alguma coisa além de decorar? Esse objeto representa alguma coisa mais afetiva para mim? Então, sim, ele é feito de madeira, ele tem uma partezinha quebrada, e aí eu que tenho esse objeto posso dizer para vocês que eu ganhei ele da minha mãe. E aí ela me deu, ela mesma usava, era dela, eu não sei se ela ganhou de outra pessoa, talvez eu devesse perguntar para ela também. E ela me deu para dizer, olha, leva para sua casa, né? Quando eu saí da minha casa, ela me deu e falou, é um objeto que vai te ajudar a te proteger, né? E aí eu não sei se ele me protege ou não, mas eu resolvi guardar porque ela me deu de presente, eu gosto dele, eu guardo ele com essa intenção, né, de me lembrar da minha mãe. Então tem alguns objetos, né, que na nossa casa, enfim, que podem contar histórias sobre nós, né? Então eu queria propor para os guris que olhem para os objetos da sua casa e escolher um objeto que pode contar um pouco uma história sobre você, que pode te representar de algum jeito, né? Então, pode ser brinquedo, pode ser uma peça de roupa, pode ser até um objeto de cozinha, mas aí você tem que fazer as perguntas certas, né? Então, eu tenho que perguntar, tudo bem, eu posso saber de que história ele conta sobre mim ou sobre a minha família? E aí eu queria conhecer esses objetos, se vocês puderem me mandar. Depois, de repente, a gente faz uma grande coleção virtual. E aí, quando a gente for visitar o Museu da Imigração, a gente compara essa nossa coleção criada, né, com as coleções lá do museu. De repente, tem algumas perguntas em comum, algumas conclusões nessa investigação de detetive. Nossa, bem legal. Acho que os guris podem pegar esse material e postar nos comentários, né? Posta foto, comenta, escreve o que vocês dessas perguntas, né? Da onde para trazer essa história do objeto, né? Do que tem. A gente sempre tem essas coisas guardadinhas em casa, assim, que já tem um tempo, que tem uma história, a gente às vezes até nem lembra direito. E pegar isso e resgatar, acho que é bem legal assim, essa atividade, Isa. Também achei. Acho que os guris vão aproveitar bastante, né? É. Aí posta no quem quiser, Tomara. gente. Eu quero Posta nos saber quais são esses comentários. objetos. A gente acompanha aqui, né, Isa? Isa e Dri, né? A gente vai olhando aqui nos comentários o que o pessoal tá postando, tá falando. Sim, Mas eu quero muito ver. Bom. Mas acho que é isso, pessoal. Queria agradecer muito a Isa, agradecer o Museu da Imigração por essa conversa, apresentação desses materiais todos, né, que vocês trouxeram para a gente. Tem muita coisa bacana para os guris darem uma olhada nessa semana. Todos os links que a gente falou vai estar aqui na postagem, tá? Então vocês conseguem clicar nos links para ir direto para as páginas, direto para as explorações e tudo mais. Fica o convite para vocês postarem nos comentários o resultado dessa atividade bem legal que a Isa está trazendo para a gente. E acho que é isso. Dri, se você quiser
falar alguma coisa também para os guris, para a gente ir encerrando. Sim, exatamente. Primeiro agradecer a Isa, agradecer o Museu da Imigração. Adorei toda a atividade. Eu já pensei que ia fazer com a gente também. Já estava pensando aqui em montar um objeto. Ah, Amanda também. Já ia pegar já para mostrar aqui para vocês. Então, eu acho uma atividade muito legal, porque já remete a alguma lembrança, alguma coisa, e às vezes aquele presente que você ganhou tem um poder de afetividade, enfim. Eu acho importante para os nossos alunos e alunas que estão nos assistindo postarem para a gente e falar um pouco, né, o que significa isso. Gostei muito, gostei bastante. Legal. Obrigada, Que bom, Isa, obrigada. Obrigada a vocês. Espero que a gente possa se encontrar não só virtualmente, Sim, em breve, exatamente. não sabemos, né? Mas Em breve. Breve A gente se encontra. Então, acho que a gente fica por aqui. Obrigado, pessoal. Fiquem todos bem. Quem puder, fique em casa. Vamos lembrar de usar sempre a máscara. E a gente se vê na próxima semana, então. Até mais, guris. Obrigada, gente. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.